Portanto, eu quero lhe convidar a abrir a palavra do Senhor, no Evangelho de Lucas, em seu capítulo 7. Abra sua Bíblia, Lucas 7, e acompanhe reverentemente a leitura, por favor. Lucas 7, a partir do versículo 11. Eu quero ler até o versículo 17. Lucas 7, a partir do versículo 11. É uma narrativa conhecida, mas uma narrativa preciosíssima. Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 11. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Ia com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito de Jesus divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Até o versículo 17, meu querido. Olhando para o cenário atual, confesso que não consigo ver luz no fim do túnel. Um irmão na última semana, inclusive, me perguntou: pastor, quando o senhor acha que voltaremos aos cultos presenciais? E eu respondi de maneira muito simples: eu não sei. E eu respondi que não sei porque tudo ainda parece obscuro, nos faltam informações legítimas que esclareçam os fatos. Afinal de contas, o pico da pandemia no Brasil seria em março, primeira quinzena de abril, segunda quinzena de abril, ou será agora em maio? Nós ouvimos todas estas informações e percebemos que até agora não tivemos esse momento do pico da pandemia. Quando ele chegará, afinal de contas? Se nós que conhecemos o Senhor Jesus nos sentimos perdidos, inquietos, você consegue imaginar como anda o coração de pessoas que não têm a mesma esperança que nós? Mesmo sem ver uma luz no fim do túnel, ainda assim entendo, como disse alguém, que o mestre construtor está em ação. Ele limpa o entulho, estabiliza as estruturas, firma a cobertura, até que o caos dê lugar a um novo momento. Portanto, mesmo que os dias sejam maus, e eles são, e andemos sobressaltados como temos andado, quero lhe convidar, meu querido, a olhar para o Senhor. Ele pode colocar as coisas no devido lugar, no tempo certo, segundo o seu propósito. Olhe para o Senhor e aprenda a depender do Senhor. Temos diante de nós nesta manhã um texto extraído do Evangelho de Lucas. Apenas Lucas registrou esse episódio, e um episódio precioso envolvendo o Senhor Jesus. Lucas nos dá conta de que no dia anterior, o Senhor Jesus restaurara a saúde do servo de um centurião. E Jesus, no contexto antecedente, faz questão de salientar que não vira em Israel alguém com tamanha fé como aquele centurião. Centurião era um militar romano responsável por uma centúria, por 100 homens que estavam sob os seus cuidados. E Jesus percebeu que aquele homem demonstrou ter mais fé do que muitos hebreus com quem Jesus se encontrava continuamente. No dia seguinte, à cura do servo do centurião, Jesus deixou a cidade de Cafarnaum e viajou em direção à cidade de Naim, cerca de 40 quilômetros de distância. Naim era uma cidade pequenininha, alguns chamam inclusive de vila, porque
ela estava bem perto de Nazaré, 10 quilômetros, e portanto Nazaré certamente se desenvolvera mais do que a própria Naim. E Jesus chega em Naim, segundo Lucas, seguido pelos seus discípulos e por uma grande multidão. Paul Miller, falando sobre a cidade de Naim, diz que ela estava ali num vale, na região da Galileia, uma região que a tribo de Issacar se estabeleceu. Uma região aprazível, agradável. A própria palavra Naim em hebraico aponta nessa direção. Mas o texto, de repente, depois de mencionar Naim, uma cidade aprazível, agradável, nos dá conta de que ao chegar à entrada da cidade, Jesus se deparou com um cenário de dor, de sofrimento, de angústia. Uma multidão saía da cidade carregando o corpo do filho de uma viúva para ser sepultado. A cena era triste, não apenas porque jazia ali o corpo de um jovem, mas porque ele era o filho único de uma viúva, ou seja, aquela mulher não estava apenas perdendo um filho, mas ela estava perdendo o seu arrimo, a sua segurança, o seu futuro. Afinal de contas, naquela cultura, as viúvas, de modo geral, viviam à margem da sociedade, não eram tratadas com zelo, não eram tratadas com respeito, não experimentavam o cuidado das pessoas. Eu quero essa manhã convidá-lo, meu querido, a viajar à pequena Naim, buscando conhecer não a cidade, não a geografia da cidade, nem o jovem morto, nem a sua mãe, mas conhecer o nosso bendito Senhor e Salvador. Afinal de contas, esse era o objetivo de Lucas ao registrar este episódio. Ele queria mostrar a face do Filho de Deus, ele queria mostrar o rosto de Cristo Jesus, ele queria apresentar-nos Jesus de maneira muito preciosa. E lendo o relato de Lucas, nos deparamos com algumas informações que revelam o cuidado de Jesus, revelam o coração gracioso de Jesus no meio das nossas lutas e angústias. Eu quero pensar com você de maneira muito singela sobre 4 informações que Lucas nos dá e que acabam revelando muito sobre Jesus. A primeira informação, Lucas nos informa que Jesus viu a viúva de Naim. Está aí no versículo 13, o texto diz que Jesus estava entrando na cidade, viu que uma multidão saía conduzindo um corpo do filho de uma viúva, e versículo 13 diz, vendo-a o Senhor. Primeira informação de Lucas é essa, Jesus viu aquela viúva. Meu querido, lembre-se, a entrada de uma cidade, ali na Palestina, nos dias de Jesus, era um lugar de negócios. Era um lugar quando as pessoas fechavam negócios, faziam negócios. Era um lugar onde questões legais muitas vezes eram tratadas. Você verá isso lá em Ruth, quando Boaz sai à porta da cidade para ver se tem direito de se casar com Ruth ou não. Você vê isso no Salmo 127, você vê isso também na história de Jó. A porta da cidade era esse lugar da resolução de determinadas questões econômicas e legais. E como se não fosse suficiente ver o movimento na entrada de uma cidade onde as pessoas fechavam negócios e tratavam de questões legais, Lucas nos dá conta de que Jesus estava entrando na cidade acompanhado de uma multidão e dos seus discípulos, quando se deparou com um cortejo fúnebre acompanhado por outra multidão. O surpreendente no relato de Lucas é verificar que, a despeito de todo burburinho, de toda agitação, de todo ruído, de todo barulho, Jesus conseguiu ver aquela mulher enlutada caminhando junto ao caixão. E quando Lucas nos informa que Jesus viu aquela mulher, ele não está querendo dizer apenas que Jesus olhou para aquela mulher e ponto final. Mas ele está querendo dizer que Jesus viu, e porque ele viu, as coisas não permaneceriam do mesmo jeito, porque ele viu com interesse, ele viu com cuidado, ele viu com graça, ele viu com misericórdia. O olhar de Jesus
Era um olhar ativo e não passivo. Jesus, quando via pessoas em sofrimento, ele olhava com interesse, como se esse fosse o prenúncio de uma ação extraordinária. Portanto, quando Lucas diz que Jesus viu, ele está criando espaço para dizer o seguinte: algo diferente vai acontecer nesse cenário. Porque quando Jesus vê, esse é o prenúncio, é o prelúdio de que algo maravilhoso acontecerá. Segunda informação dada por Lucas, está no versículo 13. Olhe para a sua Bíblia, diz-nos o versículo: vendo-a o Senhor, se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Segunda informação dada por Lucas é bem simples, diz exatamente isso, que Jesus se compadeceu daquela mulher. Jesus não apenas viu aquela viúva, percebeu o seu drama, a sua dor, mas segundo Lucas, ele se compadeceu daquela mulher. Jesus se condoeu dela, Jesus sentiu o que aquela mãe estava sentindo. Isso é compaixão. Fritz Heinecker diz que a compaixão de Jesus nesse texto deve ser entendida como um sinal da sua vocação messiânica. O Messias é compassivo, o Messias é misericordioso. Mas, meu querido, Jesus não se compadeceu daquela mulher apenas porque ela estava sepultando o seu filho, mas porque ela era viúva e estava sepultando o seu único filho. Isso é muito significativo. Porque na sociedade judaica, quando o marido morria, os seus bens eram transferidos para os seus descendentes masculinos e não femininos. Portanto, o filho deveria ser o herdeiro natural do pai. Na falta de filhos, o patrimônio do falecido iria para o seu irmão, ou então para outro parente. Então imagine. O que o marido deixou, o filho deixou, aquela viúva não poderia administrar. Teria que ir para as mãos do cunhado ou de um outro parente do marido. E se tal parente fosse generoso, ele cuidaria da viúva. Caso contrário, ela seria abandonada à própria sorte. Você consegue entender porque Jesus se compadeceu dela? Porque Jesus sabia exatamente qual poderia ser o futuro de uma senhora como aquela. V.K. Banks, comentando esse texto, nos lembra que quando aquela multidão carregava o corpo do filho da viúva para o sepultamento, ela deve ter sentido como se também estivessem levando o seu futuro com o filho. Como se o seu futuro estivesse sendo sepultado naquele momento. A segunda informação dada por Lucas é bastante reveladora. Diz que ao ver aquela mulher, Jesus se compadeceu dela. Significa dizer que certamente Jesus chegou a chorar por causa da dor da mulher. Marcos, quando fala sobre a compaixão de Jesus, normalmente ele vincula compaixão a algo que tem mexido de tal forma no coração de Jesus que ele chorou. Podemos entender que as coisas devem ter acontecido do mesmo jeito em Naim. Ele se compadeceu de tal maneira que se emocionou diante da dor daquela mulher. Quando o texto diz que Jesus se compadeceu dela, significa dizer que ele conseguiu entender o tamanho da dor daquela mulher, daquela viúva. Significa dizer que ele não ficou indiferente ao sofrimento daquela mulher. Meu querido, Jesus não nos vê no nosso drama, na nossa dor, na nossa luta, no nosso luto, e finge que tudo está bem, e que a vida é assim mesmo, porque não é isso que a gente ouve das pessoas. Até quando a gente perde um ente querido, as pessoas dizem: a vida é assim mesmo. Jesus não olha para nós na nossa dor, fingindo que tudo está bem e que a vida é assim mesmo, não. Ele olha com compaixão para a nossa dor. Ele olha com compaixão para o nosso sofrimento. Foi o que ele fez com aquela mulher e com muitas outras pessoas na Palestina. Olhava com compaixão, entendendo o tamanho da dor, da angústia e do sofrimento do outro. Terceira informação dada por Lucas, está lá no versículo 13 ainda. Olhe para o seu texto bíblico. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. A terceira informação. Sabe o que Jesus fez?
encorajou aquela mulher. Vamos lá, eu confesso que sempre que vou a um funeral e vejo as pessoas se aproximando da família enlutada e dizendo: não chore, fulano está num lugar melhor, ou ainda, não chore, fulano está melhor do que nós, eu fico profundamente incomodado. Sabe por que eu fico incomodado? Porque eu não consigo entender como não chorar quando nós temos que nos despedir de forma definitiva de uma pessoa amada. Não poderemos mais abraçá-la, não poderemos mais beijá-la, não poderemos dizer mais o quanto a amávamos. Portanto, nesses momentos, eu prefiro calar e prefiro abraçar, pelo menos quando a gente podia abraçar, antes da pandemia. Eu prefiro calar, abraçar e dizer: Deus lhe abençoe, Deus lhe console. Porque não é fácil lidar com a dor do outro. E a gente tem que tomar cuidado para não fingir compaixão quando a gente não está nem aí. E jogando palavras ao vento que simplesmente produzem mais dor e angústia do que consolo no coração. Curiosamente, ao se aproximar daquela viúva, Jesus não apenas se compadeceu dela, como Lucas diz, mas ele diz o seguinte: não chores. E aí a pergunta é: será que Jesus estava repetindo as mesmas palavras que eu cansei de ouvir nos funerais? É claro que não. A grande diferença entre as nossas palavras e as de Jesus é que as palavras de Jesus vêm carregadas de esperança. Portanto, quando Jesus disse àquela mulher: não chore, ele o fez porque sabia o que estava dizendo. Quando Jesus disse àquela mãe enlutada: não chore, ele o fez porque ele conhecia o final da história. Portanto, aquela mãe podia aquietar o coração, ele faria um grande milagre naquele dia. Quando Jesus disse para aquela mulher: não chore, Jesus o fez porque não conhecia apenas o final da história, mas porque ele escreveu todo o script, ele escreveu todo o roteiro. Ele conhecia os próximos capítulos. As palavras de Jesus foram palavras de encorajamento, porque ele sabia o que faria logo depois a favor daquela mulher. Mas, meu querido, ele poderia ter dito apenas o seguinte para a mulher: não tenha medo, como encontramos em várias oportunidades nas Escrituras. E ainda assim, as palavras de Jesus seriam adequadas e consoladoras e encorajadoras. Afinal de contas, aquele que diz que não precisamos temer é o mesmo que nunca nos abandona, é aquele que consola o nosso coração, é aquele que transforma situações aparentemente imutáveis. Terceira informação dada por Lucas: Jesus encorajou aquela mulher, dizendo: não chore. E aí Lucas nos dá uma quarta informação. Está aí no versículo 14 e diz: chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus restituiu a sua mãe. Quarta informação dada por Lucas: Jesus trouxe aquele garoto à vida. A quarta informação dada por Lucas sobre os acontecimentos naquele funeral em Naim, e que revela o cuidado do Senhor Jesus para com aquela viúva, tem a ver com o fato de que Jesus não apenas vê a nossa dor, Jesus não apenas se compadece da nossa dor, Ele não apenas nos encoraja na nossa dor, mas Ele age em meio à nossa dor. Ele intervém na nossa dor, Ele interfere na nossa dor. Naquele dia, quebrando alguns paradigmas, já que um judeu não poderia tocar mortos, o que o tornaria, segundo Números 19, cerimonialmente impuro, o Senhor decidiu, sem que qualquer pessoa tivesse pedido, tocar o esquife, parar o cortejo,
e se dirigindo ao defunto dizer: jovem, eu te mando, levanta-te. E o jovem despertou e se assentou, surpreendendo a todos. Naquele dia, diante de uma multidão espantada, Jesus transformou um quadro humanamente irreversível, testemunhando assim, que Ele é o Senhor da vida. Tanto que a conclusão da multidão é muito simples, você pode olhar para o texto. Todos ficaram, no versículo 16, possuídos de temor e começaram a glorificar a Deus, mas fizeram mais do que isso, disseram: grande profeta se levantou entre nós, Deus visitou o seu povo. E é interessante quando você lê: grande profeta se levantou entre nós, isso daqui é o cumprimento das palavras proféticas de Moisés, lá em Deuteronômio 18:15, quando ele diz que viria um profeta maior do que ele, se referindo a Jesus. E agora a multidão repete as palavras de Moisés, dizendo: o profeta chegou, o Messias chegou, Emanuel chegou, Deus está conosco, Deus nos visitou. Quarta informação: Jesus trouxe aquele garoto à vida. Meu querido, eu não consigo aquilatar o tamanho dos seus medos, da sua angústia, aquilo que invade o seu coração nesses dias por causa da crise vivenciada por todos nós. Até porque a crise não é apenas uma crise sanitária, nem apenas política, mas essa crise aponta em direção a uma grande recessão econômica. E haverá muito desemprego. E eu sei que tem gente aqui da igreja que já foi dispensado do trabalho. Não receberá salário agora em maio. E se as coisas não voltarem ao normal e não conseguir emprego, não receberá salário em junho, julho. Você já pensou? Eu não consigo aquilatar o tamanho da dor, do sofrimento, da angústia e da preocupação desses irmãos. Mas eu sei que o Senhor sabe o tamanho da sua dor. Ele conhece os seus temores. E Ele tem o poder de transformar essa situação e consolar o seu coração no meio da tempestade. O texto bíblico que lemos nesta manhã é uma ótima figura daquilo que Jesus pode fazer em nós, em meio às nossas dores. Eu quero concluir com algumas aplicações muito simples. Primeiro, guarde isso: Jesus não está indiferente à sua dor. Ele lhe vê no seu sofrimento. Lembre-se de que quando Jesus vê, esse é o prenúncio de que Ele agirá em sua história, agirá em nossa história. Portanto, como Ele sempre vê, lembre-se de que Ele, segundo a sua vontade, agirá no tempo certo, em meio à minha dor e à sua dor. Jesus não está indiferente à nossa dor. Segundo, Jesus se compadece de nós em nossa dor. E compaixão é um testemunho da vocação messiânica do Messias. O nosso Senhor Jesus é compassivo. Ele olha com misericórdia para mim e para você. Ele não olha como se tudo estivesse normal. Ele percebe o tamanho da nossa dor e da nossa angústia. Terceiro, Jesus continua dizendo para mim e para você: não chore. Afinal de contas, Ele conhece o final da história. Ele escreveu a história, portanto, confie naquele que rege o espetáculo da vida. Confie no Senhor. Confie no Senhor. Quarto lugar, meu querido, a compaixão de Jesus deve tornar-nos mais compassivos. Preste atenção, por favor. Tragicamente, passamos pela vida olhando apenas para as nossas necessidades. Passamos pela vida sendo egoístas, correndo atrás do nosso lucro, do conforto, das facilidades. Que tal aprender com Jesus e ver, e se compadecer e fazer alguma coisa para minimizar a dor do outro nesses dias? Que tal dar um telefonema acompanhado de uma oração? Que tal separar alimento e preparar uma cesta básica
para alguma família que você sabe que está passando por escassez nesses dias. Que tal demonstrar compaixão e carinho nesse momento, como Jesus fez e faz? E finalmente, quinto lugar, lembre-se de que Jesus tem o poder de transformar quadros aparentemente irreversíveis. Ele pode ressuscitar mortos, e mesmo que na sua soberania Ele não ressuscite um morto, como fez com o jovem em Naim, temos a garantia de que os seus filhos, no último dia, ressuscitarão. Não precisamos de promessa maior do que esta para descansar no Senhor. A morte não tem a palavra final. Aqueles que estão em Cristo serão ressuscitados no último dia. Essa promessa deve trazer alento para o nosso coração, mesmo nesses dias de pandemia. Lembre-se, Ele pode curar enfermos terminais, revertendo o quadro humanamente irreversível. Creia nisso. O Senhor pode transformar aquilo que é aparentemente irreversível, mas mesmo que na sua soberania Ele decida não curar o seu pai, a sua mãe, o seu filho, o seu marido, ainda assim nós temos a garantia de que Ele trará paz para o nosso coração no meio da tempestade, para que a gente consiga enfrentar os dias maus sem desespero. Lembre-se, meu querido, Jesus pode transformar quadros aparentemente irreversíveis. O Jesus que ressuscitou aquele jovem pode trazer vida para a sua vida. Pode converter corações empedrados, transformando vidas que julgávamos até então imutáveis. Ele fez isto com Saulo de Tarso, lá na estrada que levava a Damasco. Ele fez isso com Agostinho de Hipona. Ele fez isso com C.S. Lewis, um agnóstico. Ele fez isso com o incrédulo Lee Strobel, que estava preparando uma matéria, uma reportagem para dizer que Jesus era uma farsa. E acabou sendo quedado aos pés do Senhor Jesus e tendo o coração transformado pela graça salvadora. O Senhor Jesus pode quebrantar corações empedrados, transformar vidas. Ele pode fazer isso com você nessa manhã. Ele pode fazer isso com seus filhos nessa manhã. Ele pode fazer isso com seus pais nessa manhã. Ele pode fazer isso com seu cônjuge nessa manhã. Ele tem o poder de transformar corações. Não sei quais são as suas angústias, mas eu sei que aquele que pode fazer o maior, salvar, ressuscitar, reger a história, pode fazer o menor, pode cuidar dos seus medos, dos seus temores. Aquele que tem o poder sobre o maior, que é arrancar-nos do reino das trevas para transportar-nos para o reino de Deus. Pode cuidar dos seus medos nessa manhã, consolando o seu coração. É isto que o hino 165 nos lembra de forma tão preciosa. Não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti. Com suas asas te cobrirá, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti na tua dor, com todo amor. Jamais te deixará. Deus cuidará de ti. Abra seu inário, hino 165. Cante conosco. Vamos afirmar e reafirmar a nossa fé. O Senhor vai cuidar de mim nesses dias maus, porque Ele é compassivo, Ele é poderoso, Ele é misericordioso. Vamos louvar o Senhor. Não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti. Com suas asas te cobrirá, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, da tua dor, com todo amor.
provaste seu grande amor, Deus velará por ti, Deus cuidará de ti, na tua dor, com todo amor, jamais te deixará, Deus cuidará de ti, nos desalentos das provações, Deus velará por ti, nas desventuras das tentações, Deus velará por ti, Deus cuidará de ti, na tua dor, com todo amor, jamais te deixará, Deus cuidará de ti, como estiveres não temas, vem, Deus velará por ti, teu Pai bondoso te espera além, Deus velará, Deus cuidará de mim, Deus cuidará de mim, na minha dor, com todo amor, jamais me deixará, Deus cuidará de mim. Mudamos a letra, a última vez que cantamos o coro, apenas para que você se lembre que Ele pode cuidar de você, como Ele cuidou daquela viúva que saía para sepultar o seu filho. Ele pode cuidar de você na sua dor, na sua angústia, na sua aflição. Eu quero orar com você. Por favor, meu querido, depois da oração vamos impetrar a bênção. Eu quero insistir, não se desconecte. Nós temos alguns avisos e eu preciso contar com a atenção do meu querido irmão, ok? Curve a cabeça, feche os olhos mais uma vez. Senhor, queremos louvar-te, porque Tu vês, Tu sentes compaixão por nós, Tu ages na nossa dor. O Senhor tem o poder de transformar aquilo que para nós é irreversível. E nós queremos louvar-te, ó Deus, porque aquilo que o Senhor fez em Naim, o Senhor pode fazer em Campina Grande, pode fazer em São Bento do Una, pode fazer em Caruaru, pode fazer em Recife, pode fazer em Garanhuns, em Salvador, pode fazer lá dos Estados Unidos, lá em Portugal, lá na Inglaterra nesse momento. O Senhor pode transformar vidas, situações, histórias, trazendo consolo, paz e bênção, ó Deus. Nós queremos pedir, faz isto nesta manhã, consolando a tua serva e o teu servo, aquietando o coração. E que o Senhor esteja abrindo portas, dando estratégias, para que os teus queridos não venham sofrer dano, para que os teus queridos não sejam sequer demitidos, para que queridos nossos não venham a falir nesses dias maus, pelo contrário, Deus, que eles consigam ver a tua boa mão sobre suas vidas. E que a tua paz, que excede todo entendimento, guarde o coração da tua serva, guarde o coração do teu servo, guarde o coração desse adolescente inquieto, dessa jovem inquieta, desse jovem inquieto. Traz paz para essa mãe aflita, para esse pai aflito, traz paz, ó Deus. E que o Senhor opere milagres nesta manhã, nos lares que nos ouvem. Deus, desde já abençoa aqueles que posteriormente acompanharão este culto pela internet, que eles sejam ricamente abençoados e que experimentem do teu favor de maneira maravilhosa, ó Pai. Faz isso no meio do teu povo, no meio da tua igreja. Converte corações nesta manhã. Nós pedimos que seja assim no nome de Jesus. Amém. Nós vamos impetrar a bênção, queridos, e depois de impetrarmos a bênção, nós vamos cantar o coro desse hino que acabamos de cantar, como pós-lúdio. Deus cuidará de ti, na tua dor, com todo amor.
Receba a bênção. E a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai eterno, a comunhão, consolação e poder do Espírito Santo serão sobre a sua vida, serão sobre o seu lar, serão sobre a igreja de Jesus hoje e sempre. Amém. Deus cuidará de ti na tua dor, com todo amor, jamais te deixará. Deus cuidará de ti. Que assim seja, meu querido, que você experimente o cuidado do Senhor sobre a sua vida. Deus te abençoe. Fique na paz.